Shalom, você está no canal Sou Peregrino na Terra, eu me chamo Marcelo e eu quero trazer para você uma palavra nesse vídeo, um estudo sobre a Torá. Quero falar para você o que é a Torá, quero explicar para você o que significa a Torá e eu quero pedir para você já nesse momento que você possa estar deixando o seu like aí no vídeo, que você possa se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para que você possa estar recebendo os avisos quando tivermos novos vídeos no canal. E se prepare, que Deus possa estar abençoando a sua vida aí através desse vídeo, ok? Não esquece, curte, compartilha, passa para os seus amigos, para que outras pessoas possam ser abençoadas também. Vamos lá? Vamos lá, entendendo o que é a Torá. Muitas vezes as pessoas têm dúvidas, questionamentos, quando ouvem falar a palavra Torá. Às vezes vê no Facebook, vê no canal no YouTube, quando fala-se de Torá, as pessoas ficam um pouco preocupadas, sem saber o que seja, muitas pessoas não entendem o que é Torá. E eu quero trazer nesse vídeo algo que possa esclarecer, que possa trazer entendimento, que possa trazer esclarecimento, para que você possa ter tranquilidade ao ouvir essa palavra. Eu vou usar como base o estudo do meu amigo pastor Leniel Oliveira. Ele me deu autorização para usar o material dele como base e eu estarei utilizando esse material. Mas também reunir informações de outras fontes para acrescentar e trazer mais informação para você, ok? Então, vamos estar iniciando esse estudo para que a gente possa ter a compreensão, né, desse tema. Afinal de contas, o que é Torá? Ao contrário do que as pessoas pensam, ela não quer dizer apenas lei. A Torá é muito mais do que apenas lei. E muitas vezes as pessoas leem na Bíblia, leem alguma coisa, e quando fala de Torá, acha que é só lei. Mas a Torá não é só lei. Ela tem um significado muito maior e muito mais abrangente do que apenas lei. A palavra Torá vem da raiz yará. É um verbo que significa instruir, direcionar e conduzir. Ela significa para nós instrução, ensino, condução, direcionamento ou doutrina. Então, a Torá, você já está vendo que ela é muito mais do que lei. Ela é ensino, condução, instrução, tá? Segundo o site rabad.org, gramaticalmente, a palavra Torá deveria significar qualquer instrução, guia. Mas o uso real, né, mais prático dela, né, o título Torá, com frequência se refere especificamente aos 5 livros de Moshe, aos 5 livros de Moisés. Segundo o site Emuná, a Fé dos Santos, Torá também é muitas vezes identificada como sendo a lei de Moisés. No entanto, o seu significado mais profundo está especificado na tradução literal da palavra Torá. Como já foi dito, significa instrução, ensino, doutrina. Mas do que a lei de Moisés, mais do que a lei de Moisés, ela é a lei de Deus, pois Moisés foi apenas um intermediário da mensagem. Na Torá está a instrução de Deus para todo homem, ou seja, é o manual de instruções, o código de conduta para todo aquele que deseja servir ao Eterno Todo-Poderoso.
O que mais tem causado uma confusão, né? O que mais tem causado grande confusão no entendimento de muitas pessoas, né? Ao compreenderem ou tentar compreender os relatos do Novo Testamento, é que a palavra Torá, em muitas passagens bíblicas, foi traduzida como erroneamente, né? Foi traduzida erroneamente como lei, como já falei antes, né? Porque lei não representa a plenitude do significado da palavra Torá. Como nós vimos na introdução desse estudo, agora há pouco, né? A lei, a Torá, ela representa instrução, ela representa doutrina, ela representa ensino. Então, quando a gente trata de lei, a gente está minimizando o que a Torá realmente é. E isso tem gerado muita confusão, isso tem gerado muita falta de compreensão dos textos do Novo Testamento. Porque, como a gente vai ver no estudo, o Novo Testamento toma por base a Torá, né? Os profetas tomam por base a Torá. E quando não se compreende isso, a gente interpreta os textos errados, além das traduções que já estão erradas, né? Em sua grande parte, muitas traduções têm muitos erros, muitos acréscimos, muitas diferenças que tem em comparação ao texto original. Mas vamos prosseguir. De acordo com o site Emuná, são as instruções do Eterno para uma vida de santidade. A Torá, né, de acordo com esse site, é a instrução do Eterno para uma vida de santidade, com recomendações para a nossa saúde física e espiritual. Então a Torá seria para nós um manual, seria uma instrução do Eterno para nós, para que possamos ter uma vida espiritualmente e fisicamente saudáveis. Vamos prosseguir? Então, eu quero entrar num assunto que é a Torá e a Bíblia. Eu estava dando uma introdução, né, uma apresentação do tema. Agora eu quero falar sobre a Torá e a Bíblia. Tem diferença? É a mesma coisa? Uma está contida na outra? Como que é isso? Então vamos adentrar este assunto. Vamos aqui. Preparei os slides aqui, eu estou vendo, para ficar mais fácil. Então, a Torá é conhecida no mundo cristão como Pentateuco. São os 5 primeiros livros que você tem na sua Bíblia. Isto é, os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada. De acordo com o site Emuná, é na Torá que se baseia toda a Bíblia. E mesmo que isso te surpreenda, como já falei antes, né? Quando nós fazemos referência a toda a Bíblia, incluímos, logicamente, os escritos apostólicos, conhecidos como Novo Testamento, Brit Hadashah, Nova Aliança ou Aliança Renovada. A Torá aponta para Yeshua, e Yeshua veio dar cumprimento e ensinar a Torá, isto é, ele veio torná-la plena, como ele mesmo vai falar em Mateus 5,17. Não vim abrogar, não vim anular, mas eu vim cumpri-la. E a palavra cumprir aí foi traduzida errada, como eu tinha falado, do grego é plerosai, ou seja, tornar pleno. Então nós precisamos entender que a Torá ela tem uma importância muito grande para nós. E como eu já falei, ela é o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da sua Bíblia. Então não é um livro à parte, não é outra religião, é um livro que você tem na sua Bíblia e que você deveria seguir e as pessoas não seguem. As pessoas não obedecem, as pessoas não observam o que a Torá prescreve. É por isso que nós estamos fazendo essa análise, fazendo esse estudo. Vamos continuar. Então, nas Escrituras, existem 2 tipos de Torá. Tá? Existe a Torá oral e existe a Torá escrita. Então, o que é a Torá oral? Muitas pessoas confundem a Torá oral, que as Escrituras falam, tá, com o Talmud. O Talmud, sim, é Torá oral para os judeus, porque eles têm comentários rabínicos de informações e de interpretações que vieram sendo trazidas ao longo dos séculos e em um determinado momento da história eles compilaram isso em livros.
em escritos. Então, o que era oral na época de Yeshua passou a ser escrito em determinado momento da história. Mas a Torá oral que as escrituras estão falando não é exatamente isso. E você vai saber agora do que se trata. Então, a Torá oral, entregue diretamente por Deus, pelo Eterno, a pessoas especificamente, né, pessoas específicas, para que, seguindo essas instruções, servissem como instrumento de justiça para o Criador, interligando fatos que estavam acontecendo com fatos que haveriam de acontecer há centenas ou milhares de anos depois. Como, por exemplo, Abraão, que por ter cumprido a Torá oral, lá em Gênesis 26:5 vai falar sobre isso, foi considerado pai da fé. Então eu quero dar uma pausa e entrar com você nesse texto de Gênesis 26:5. Então, Gênesis 26:5 vai falar para nós o seguinte: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Leis, mandamentos e estatutos que Deus tinha dado oralmente para Abraão, assim como tinha dado para Adão, assim como tinha dado para Noé, assim como tinha dado para outras pessoas. Antes de Deus entregar a lei escrita. Então houve uma lei oral, uma lei que foi passada de pai para filho, uma lei que foi passada muitas vezes diretamente, como é o caso de Abraão. Deus deu orientações para ele específicas. É por isso que Deus está falando sobre este assunto. Ainda também podemos descrever o que o escritor aos Hebreus, lá em Hebreus 11:8, falando sobre Abraão, que Abraão obedeceu a palavra de Deus, e também como sendo o patriarca da aliança, né? Conforme a gente vê também lá em Gênesis capítulo 15, versículo 17 e 18. Vamos também dar uma olhada aqui. Gênesis capítulo 15, versículo 17 e 18, fala para nós o seguinte: e sucedeu que, posto o sol, houve escuridão. Não, peraí, acho que não é esse aqui. Gênesis 15, 17 e 18. Gênesis 15, 17, 18, é isso aí. Sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. É isso mesmo. Verso 18. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abraão, uma aliança, né, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Ou seja, a aliança que Deus dá é aquilo que ele tinha definido com Abraão. Ele estava fazendo ali com ele um concerto, estava fazendo uma aliança, e essa aliança é dada através da Torá, da lei que Deus determinou que Abraão cumprisse. Certo? Então vamos seguir em frente no nosso estudo. E o 2, né, a segunda lei, é a Torá legislativa, ou a Torá escrita, certo? A Torá escrita foi entregue diretamente por Deus, pelo Eterno, a Moisés, como legislação a ser seguida por todos os que creem em Deus. Tá? O Eterno ungiu, revestiu Moisés, de acordo com o Êxodo 34, 29, e instruiu, entregando a ele o testemunho dos 10 pronunciamentos, ou as 10 palavras, ou 10 mandamentos, como você conhece, em tábuas escritas pelo seu próprio dedo, de acordo com o Êxodo capítulo 31, verso 18. Vamos ver o que Êxodo 31, 18 diz para nós. Êxodo 31, 18 diz o seguinte: e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, Êxodo 31, 18 vai falar para nós que Deus escreveu naquelas pedras com o seu próprio dedo. Ok? Então foi Deus quem deu diretamente a Moisés as 10 palavras escritas na pedra para que ele pudesse seguir. Só que
isso não foi a única coisa que Deus deu. Deus deu muitas outras palavras para que Moisés escrevesse. E ele escreveu em rolos. Nós vamos entender isso agora. Assim, Moisés recebeu a incumbência de legislar, ou seja, redigir, tá? Toda a orientação recebida para que todo aquele que depositasse sua fé no Deus Criador pudesse cumprir as instruções da, agora, Torá legislativa escrita como sã doutrina. Ou seja, todo aquele que deposita sua fé no Deus Criador, ou seja, não deposita fé em outra coisa, deposita fé no Deus Criador. Quando você se converte ao Deus Criador. Você não se converte à igreja, você não se converte a Jesus, você se converte ao Deus Criador. Porque é Ele, foi Ele quem te criou, é Ele quem te dá a salvação através de Yeshua. Então vamos prosseguir. Olha o que ele está falando. Todo aquele que deposita sua fé no Deus Criador pode cumprir as instruções da Torá legislativa, a Torá escrita, porque ela é a sã doutrina. Mas entre a Torá entregue a Abraão, em Gênesis 26:5, e a Torá entregue a Moisés, de acordo com Deuteronômio 4, 44 a 45, ambas são compostas por mandamentos, leis, testemunhos e juízos. Então, tanto a Torá oral, que Deus entregou a Adão, a Noé e a Abraão, como a Torá que Deus entregou a Moisés, a Torá escrita, tá? São compostas por mandamentos, leis, estatutos e juízos. Ok? Tá dando para entender? Até aqui você está conseguindo acompanhar aquilo que eu estou passando para você? Eu estou indo devagar, tentando ir devagar, para que você possa compreender bem o que eu estou passando. Então vamos prosseguir. Vamos dar mais um passo. Segundo o site Emuná, né, esse site, a própria Torá diz que o Eterno entregou a Torá a Moisés, palavra por palavra. Moisés, como servo fiel do Eterno, escreveu-as fielmente conforme a determinação do Eterno. Moisés escreveu 13 rolos da Torá. Tá? Ele deu um rolo para cada tribo. E o 13º rolo foi posto dentro da Arca da Aliança, Aaron Kodesh, tá? A qual foi posteriormente guardada no Kadosh Kadoshim, que é Santo dos Santos, dentro do Mishkan, tabernáculo, e mais tarde dentro do templo. Então, um rolo para cada tribo e um rolo dentro da Arca da Aliança. Moisés escreveu 13 cópias da Torá, ok? Este último rolo, o rolo que ficou na Arca da Aliança, tá? Era o padrão pelo qual todos os outros rolos eram julgados. Se alguém fosse fazer uma cópia da Torá, tá? Se um escriba tivesse que fazer uma cópia, ele tinha que comparar, a cópia tinha que ser feita desse rolo padrão. E a gente vê que isso não é o que acontece hoje, né? Muitas das vezes as versões de Bíblia que nós temos são tão diferentes umas das outras, tem palavras tão diferentes que você não consegue nem acompanhar dentro de uma congregação, porque as palavras são muito diferentes. Ah, mas são sinônimos, mas gera diferença, gera um problema. Naquela época, Deus tinha determinado que houvesse um padrão e todas tinham que ser igual. É por isso que o que você conhece hoje como Antigo Testamento geralmente é mantido um padrão. Você consegue ver as mesmas coisas ali, com exceção de versões e traduções, né? Mas os textos são passados praticamente iguais por causa do padrão, ok? Vamos seguir. Ocasionalmente, era retirado da arca justamente para a conferência dos outros rolos da Torá, para não admitir modificações, conforme a instrução em Deuteronômio 12, 32. Vamos ver o que Deuteronômio 12, 32 diz, para que a gente possa ter uma boa compreensão disso daí.
Deuteronômio 12, 32, fala o seguinte: tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Ou seja, não pode mudar, não pode acrescentar nada e nem tirar nada. Ok? Vamos lá. Pastor Leniel, quem me autorizou a usar o material para fazer esse estudo, tá? Nos diz o seguinte: através da ordenança de Deus, Moisés escreveu a Torá, de acordo com Êxodo 24:4, Êxodo 34:27, Números 33:2, Deuteronômio 31:9. Todas essas referências apontam para nós que o Eterno deu a Moisés a ordenança de escrever a Torá, tá? Ele falava e Moisés escrevia. Essa Torá foi dividida em 5 livros, ok? Este rolo foi dividido em 5 partes. Quais partes são essas? Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Você conhece como Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, ok? O nome original, tá? Bereshit, para Gênesis. Significado de Bereshit, no princípio. Shemot, para Êxodo. Significado de Shemot, nomes. Vaikra, para Levítico. Significado de Vaikra, Echamou. Bamidbar, para Números na sua Bíblia, significa no deserto. E Devarim, para Deuteronômio, que tem o significado de palavras. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio são nomes gregos que foram dados quando da tradução do Antigo Testamento para o grego, chamado de Septuaginta. Recebeu esses nomes por causa do que eles expressavam. Então, Bereshit, que é o livro do princípio, foi chamado de Gênesis, que é nascimento, criação. Shemot, né, deveria ter recebido o nome de nomes, que é o próprio nome dele, mas quando traduzido para o grego, deu o nome de Êxodo, que significa saída, por causa da história que o livro conta. Vaikra, Levítico, né, deveria ter chamado Ichamou, mas ficou Levítico por causa do serviço sacerdotal, aquela coisa. Bamidbar, né, Números, recebeu o nome de Números em grego, né, mas o significado dele no deserto. Recebeu o nome de Números porque tem contagens nesse livro. E Devarim, que é a repassagem da lei, né, do mandamento, das coisas que Deus estava dando, as ordenanças e tal, deveria ter recebido o nome de palavras, Devarim, mas os gregos deram o nome de Deuteronômio. Ok? Até aí, tudo bem? Vamos seguir. Então, com isso, deve ficar claro para nós que o próprio Eterno deu a Torá. O próprio Eterno deu a Torá. Os textos que nós mencionamos fala que o Eterno deu a Torá, palavra por palavra, Moisés escreveu. As 10 palavras Deus deu escrito pelo seu próprio dedo nas tábuas de pedra. Deus deu e entregou a Moisés. Vamos prosseguir? Quando elencamos esses livros em ordem crescente, fazendo uso de seus significados, encontramos a seguinte frase: no princípio, nomes, e chamou no deserto palavras. Então, se você vai elencar os nomes, o significado dos nomes dos 5 livros, gera esta frase: no princípio, nomes, e chamou no deserto palavras. Interessante isso, né? Primeiro, vamos fazer algumas observações com relação a isso. Primeiro, no princípio, era um povo nômade hebreu, que quer dizer o que atravessa, o que vai de um ponto ao outro. Segundo, nomes, tinha o nome de Jacó, Yaakov, e passou a ser denominado Israel, aquele que luta com ou junto de Elohim. Terceiro, e chamou, Elohim chama seu povo para uma aliança eterna, certo?
Quarto, no deserto. Elohim os leva ao deserto do Sinai para lhes dar a aliança, para lhes dar a autoridade de um povo. Quinto, palavras. No deserto, dar aos israelitas suas palavras, suas leis, a Torá. Ok? Vamos lá? De acordo com o profeta Isaías, o Eterno é aquele que anuncia a fim de, desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Isso está registrado lá em Isaías 46, 10, parte A. Vamos ler de novo? Que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Então, pegando essa ideia de Isaías, né, tomando por base essa informação que ele nos dá, e se fizermos diferente agora, e elencarmos o significado dos livros da Torá em ordem decrescente, de trás para frente, né, do fim para o início, obteremos a seguinte frase: usou suas palavras no deserto e chamou os nomes que já havia separado no princípio. Interessante, né? Você junta os próprios nomes dos livros da Torá, nos dão duas frases que nos fazem refletir a respeito daquilo que Deus faz, aquilo que o Eterno faz. Vamos lá. Há uma diferença entre Bíblia e Escritura Sagrada. Você entende essa diferença? Para você, tudo que você tem na sua mão é Escritura Sagrada? Na época de Yeshua e dos apóstolos, o que eles tinham que era Escritura Sagrada? Eles já tinham o Novo Testamento? Vamos ver. Então, há essa diferença, Bíblia e Escritura Sagrada. O primeiro, a Bíblia, é a junção do que os judeus, na época de Yeshua, e dos apóstolos, e dos judeus atualmente, consideram como Escrituras Sagradas. Ou seja, todo o Antigo Testamento, aquilo que você conhece como Antigo Testamento, para eles eram e é Escritura Sagrada, né? Somando-se a eles os escritos do chamado Novo Testamento. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. As Escrituras Sagradas, ou seja, o Antigo Testamento, mais os escritos apostólicos, os escritos do Novo Testamento. Ok? Então, isso é Bíblia. Então, Bíblia é a junção de Escritura Sagrada e escritos apostólicos, Novo Testamento. Os dois juntos formam a Bíblia. Ok? Então, na época de Yeshua e dos apóstolos, ainda não existia o chamado Novo Testamento. Eles só foram escritos mais tarde. E no quarto século, eles começaram a ser compilados pela Igreja Católica e todos foram juntados no que conhecemos como Bíblia. Então, só no quarto século, pegaram todo o Antigo Testamento e compilaram, e somaram a eles, acrescentaram a eles os livros apostólicos, que são o Novo Testamento que nós temos. Segundo o rabino Marcelo Miranda Guimarães, do Ministério Ensinando de Sião, a Torá faz parte da Taná, né? E Taná é um acróstico de das palavras hebraicas Torá, Neviim e Ketuvim. Torá é o Pentateuco, que você conhece, né? Instrução, ensino. Neviim, os profetas. E Ketuvim, os escritos. Então, pegando-se a primeira letra dessas três palavras, forma-se a palavra Tanakh, né? Tanar. E a Taná mais o Novo Testamento formam o que atualmente nós chamamos de Escritura Sagrada. Então, atualmente, nós chamamos tudo de Escritura Sagrada. Mas, verdadeiramente, Escritura Sagrada é somente aquilo que já existia antes. Ok? Pois os escritos do Novo Testamento estão baseados. E aí a gente considera Escritura Sagrada tudo. Por quê? Porque os escritos do Novo Testamento, né, os escritos netzarim, os escritos messiânicos, né, os escritos apostólicos, eles são baseados na Torá
nos profetas e nos escritos. É por isso que nós podemos considerar, porque eles tratam desses livros. Então, consideramos também eles